Bom, pessoal, fazendo uma passagem de tudo que aconteceu desde o primeiro momento, desde a primeira ação nossa, que foi tomada no dia 12 de março de 2020, aí passa um filme na nossa cabeça, né? Eu sempre comparo isso tudo à minha profissão, que na verdade é bombeiro militar, né? Eu sou guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Então, para mim foi tudo muito difícil. Primeiro que eu entendia, né, que todos deveriam ter conhecimento daquilo que estava acontecendo. Os lugares sendo fechados, as pessoas sendo contaminadas, pessoas idosas morrendo. No primeiro momento era isso que se falava, os idosos e os que sofriam de alguma comorbidade. E hoje a doença mostra que é muito mais do que isso. Mas eu tinha que tomar decisões. E essas decisões foram tomadas naquilo que eu fui criado, né, de maneira preventiva. Foi maravilhoso, eu me senti assim realizada, porque eu tinha muito medo de sair de casa, ter contato até com familiares, mas graças a Deus quando chegou essa vacina eu fiquei maravilhada, porque por ser também a primeira a ser vacinada, né? Todo mundo, quer dizer, o mundo inteiro tem que ser vacinado, porque pelo menos para a gente ficar livre, né? É uma prisão, nós estamos sentindo assim um povo prisioneiro. O governo de Mangaratiba teve a preocupação de, logo nos primeiros momentos da pandemia, já decretar aqui o estado de calamidade. Isso permitiu que a gente conseguisse se organizar melhor para enfrentar a pandemia que estamos vivendo até hoje. O fato de ter decretado calamidade naquele momento permitiu que a prefeitura pudesse tomar diversas ações, como, por exemplo, licitações que pudessem ser feitas com mais celeridade, uso de recursos que estavam sendo enviados pelo governo federal e pelo governo estadual para o combate da pandemia. Enfim, a atitude da Prefeitura de Mangaratiba em decretar o estado de calamidade logo no início da pandemia garantiu para a gente que os nossos esforços no combate fossem mais efetivos. Em março do ano passado, tanto eu quanto os profissionais não sabíamos com o que iríamos enfrentar. O mundo estava desabando e isso chegando a Mangaratiba. Então a primeira coisa foi identificar um local que pudéssemos receber as pessoas acometidas de síndrome gripal. Rapidamente os profissionais de saúde tendo que se capacitar, hospital em obra, né? Tínhamos saído de um carnaval, uma cidade turística, tendo que lidar com essa situação. Nesse momento a gente não tinha equipamentos, respiradores, monitores, né, suficiente para enfrentar uma pandemia. Nós tínhamos 2 respiradores no hospital. Imagine você assumindo uma gestão com problemas, eram 5 gestores que se passaram por aqui e nós tínhamos que organizar a cidade toda. E nós focamos naquele primeiro momento na saúde de Mangaratiba. Não foi errado ter feito isso, foi muito julgado em algumas questões, mas nós fizemos isso. Mas eram 2 respiradores, pessoal. É o que salva as vidas das pessoas na Covid, né? O respirador automático ou semiautomático. Nós só tínhamos 2. Naquele momento foi desesperador para o gestor, que me sentir como um bombeiro militar, sem um pé de pato para tirar um afogado da vala, ou sem o equipamento para tirar uma pessoa da ferragem. Foi assim que eu me senti, vendo uma pessoa agonizando e não podendo retirar daquele momento de dificuldade. E foi realmente um momento desesperador, onde me fez trabalhar muito para que nós pudéssemos colocar os respiradores e atender você hoje, população, muito bem. Com uma administração muito coesa do nosso prefeito Alain Bombeiro, conseguimos manter todos os serviços em excelência no município de Mangaratiba. Muitas reuniões com os secretários, com as pessoas envolvidas na secretaria, para poder manter, e o principal, ter cuidado com a saúde de cada funcionário, de cada pasta. Eu acho que o nosso maior foco em toda a reunião era não parar o serviço para a população, mas sim também cuidar de cada profissional, de cada área. Porque, querendo ou não, eles ficavam na linha de frente, na linha de combate, diretamente com a população. No início, realmente, no início da pandemia, foi preocupante e angustiante. Não tínhamos realmente muita informação, trabalhos de como conduzir a doença. A gente não tinha ainda conhecimento dos males posteriores que a doença podia ocasionar.
Então, realmente, não foi o pico lá para março, mas questão de ansiedade foi o pior. Não só dos médicos, mas da população inteira, profissionais de saúde. A gente ficou muito angustiado. E com o passar do tempo, a gente vai adquirindo conhecimento e vai se tranquilizando. Apesar de ser uma doença realmente ainda muito contagiosa, em alguns casos grave, a gente está pronto aí para enfrentá-la e seus males também. Essa questão de nos preparar rapidamente para receber esses pacientes foi muito delicada. A questão de reaprender a nos paramentar, reaprender a nos comportar diante de um problema de saúde de contágio tão alto, foi muito complicado. Estivemos também na linha de frente da barreira sanitária. Trabalhamos aos fins de semana, feriados, época de Natal, Carnaval, estivemos ali. E podemos notar que muitos dos moradores elogiaram a nossa ação, mas quem veio de fora, né, não gostaram muito, uns reclamavam, outros xingavam, outros também elogiavam, né, voltavam para casa de boa. Uma dificuldade nossa é poder conciliar, fazer trabalho de restrição, você conseguir restringir, fazer uma medida restritiva que os decretos, as leis impõem e conseguir entender o direito do cidadão. O cidadão ele tem direito individual e ele quer se apegar àquele direito individual acima de tudo. Só que a Constituição ela prevê que o direito individual ele tem que ser respeitado até que ele não sobreponha ao direito coletivo. O direito coletivo ele vai sempre sobrepor a isso. Se formos pensar um ano atrás, a gente pode pensar em quando isso tudo começou. Na verdade, eu tinha saído uma semana de férias e, de repente, a gente recebe a informação de que o Rio de Janeiro estaria fechando para, como um bloqueio, uma forma de evitar a transmissão do Covid. E quando eu volto, imediatamente, não pude tirar minhas férias, a gente chega e já se depara com o primeiro caso suspeito que estava em um hotel em Mangaratiba. Era um sul-africano, um senhor que estava com uma equipe e que bateu no nosso hospital. E ali começa tudo, começa a correria, começa a novidade, porque pra gente o Covid é uma novidade. E quando ele chega perto da gente, naquele momento que ele chega perto da gente, era a maior novidade ainda. Porque a gente tinha que ter todo o protocolo. Claro que 10 dias antes nós tínhamos preparado o protocolo de Covid, o protocolo de atendimento, mas quando a gente se depara com o primeiro caso, aquilo pra gente era algo surpreendente. E já víamos fazendo no município mutirões de saúde. E a gente sabia que os mutirões iam ter um outro perfil. Que perfil seria esse? Detectar precocemente quem estava contaminado com vírus. E saímos testando a população nesses mutirões. Fomos para as ilhas, fomos para os distritos, fomos para vários locais onde a gente achava que a aglomeração e o número de habitantes pudessem recorrer numa contaminação maior. A partir daí, começaram os protocolos de medicamento, né, que inclusive hoje já mudou muita coisa nesse sentido, mas é o que tinha da Organização Mundial de Saúde e que os países e os estados estavam utilizando, e rapidamente medicando a população, orientando as famílias, isolando as pessoas e os profissionais também adoecendo com isso. A vigilância sanitária teve um papel muito importante, onde ela foi também para os distritos, para os locais como igrejas, bares, restaurantes, distribuímos máscaras, panfletos, a Secretaria de Comunicação extremamente presente, nos ajudando e atuando, a Secretaria de Segurança, né, muito unido nessa questão, junto com a vigilância, e aí teve o momento da montagem das barreiras sanitárias. E um dos motivos pelo qual eu falei para eles pegaram a missão, foi na nobre missão que a Guarda Municipal hoje ela serve ao município de Mangaratiba, de cuidar das pessoas. Hoje a Guarda Municipal, diferentemente de antigamente, posso falar isso porque eu fui guarda municipal aqui de 2002 a 2004, eu sei como é que é o serviço da Guarda Municipal, que antes só ficava cuidando de posto, tá tomando conta de escola, tomando conta de nada, de parede. Hoje a Guarda Municipal ela trabalha cuidando das pessoas na rua.
Então, com isso, eu mostrei a eles a importância que eles têm para a sociedade, de ajudar a sociedade nesse motivo de prevenção, fazendo sempre a sua asepsia, usando sua máscara e mantendo o distanciamento social. No início da pandemia, eu fiz um vídeo. E nesse vídeo eu falava que as pessoas ficassem em casa, mas não é o ficar em casa como está hoje. Fica em casa, mas a pessoa morre de fome, se ficar em casa. Era um momento inicial que a gente precisava conhecer as coisas, conhecer o que é esse vírus. Realmente todo mundo morre? Não morre? Como é que é? A gente não sabia. E eu acho que a gente conseguiu salvar muitas vidas. Fechamos a cidade, algumas pessoas sofreram, a gente sabe disso porque perderam o seu emprego, comerciantes, até amigos nossos, gente que trabalhava em casa, de fazer serviços em casa, por exemplo, manicure, salão de beleza, trabalha direto no trato, como é que ia fazer? Então a gente sabe que essas pessoas sofreram bastante. E eu fiz um vídeo falando, gente, fique em casa, porque vocês podem morrer. E eu vou pra rua. Pode ser que daqui a um ano eu esteja morto, porque, não sei, posso me contaminar. Então proteja a sua família, proteja seus filhos. E alguns casos foram emblemáticos para mim. Quando eu tive que me afastar das minhas filhas, porque eu fiquei em casa, eu fiquei na rua, trabalhando, visitando as casas, hotéis, pousadas, pessoas doentes. Eu ia com o pessoal da saúde, com aquela máscara especial. E depois de 20 dias, eu acho, quase um mês, eu fui ver minhas filhas e tive que dar tchau para minhas filhas de longe. Não podia abraçar minhas filhas. Minha mãe morava aqui no Parque Bela Vista. Eu parava o carro, dava um tchau para ela de longe. E por ironia do destino, não sei, não digo ironia do destino, mas é uma força de expressão, Deus sabe das coisas. Depois de um ano de Covid, exatamente um ano, eu fiz um vídeo falando que eu poderia morrer. E depois de um ano eu estava enterrando a minha mãe. Minha mãe com 60 anos e a gente fez o máximo para proteger ela. Minha mãe praticamente morreu sem eu dar um beijo nela, um ano sem dar um abraço na minha mãe. Quando as coisas foram melhorando um pouquinho, a gente achava que estava melhor. Eu ia na casa dela, entrava, não cumprimentava, eu entrava direto pro meu quarto, ficava com ela, ficava lá no meu quarto, saía, não abraçava minha mãe, não beijava. E aí, assim, a gente ajuda a salvar muitas vidas e eu não consegui ajudar minha mãe, né? Eu consegui, através da informação, falar o que as pessoas podiam fazer, o que não podia fazer, qual era o certo, o que era errado. E dentro de casa não deu.